terceiro ano, tudo bem com vocês? Estão prontos para mais uma aula de língua portuguesa? Hoje, aula 28. Eu sou a professora Daiane. Vamos conferir os materiais necessários para a aula de hoje? Olhem lá! Os materiais necessários para a nossa aula: o caderno, lápis, borracha, apontador, lápis de cor, tesoura, uma tira de papel e uma folha de papel. Vamos então agora pegar o caderno e iniciar com o nosso cabeçalho? Coloquem lá a data de hoje, seu nome completo e aula 28 LP, que significa Língua Portuguesa, e nós já voltamos. Tudo certo, então? Vamos ver o que fizemos na última aula? Na última aula, analisamos um texto de instrução, lembram? O chapéu de papel?
nós vimos também qual é a sequência correta desse texto. Então, a professora trouxe algumas imagens e nós organizamos, de acordo com cada tópico, cada item do nosso texto. Em seguida, nós fizemos novas palavras, lembram? Construímos novas palavras colocando a letrinha H. Olhem lá. Depois eu desafiei vocês a construírem novas palavras. Então, a professora trouxe umas imagens e vocês tiveram que escrever outras palavras. Mas e na aula de hoje? Na aula de hoje vamos analisar os textos que vimos durante as nossas aulas, certo? Mas antes eu preciso que você pegue aquela folhinha que eu pedi no início da aula. Você vai pegar a folhinha, dobrar ao meio. Olha aí, ó. Você pode pegar uma tesoura ou cortar com a mão mesmo, não tem problema. Você pode apoiar na mesa, cortar a sua folhinha ao meio e você vai ter dois pedacinhos. Eu preciso que você escreva número 1 e 2, assim como vai aparecer na sua tela. Olhem lá. Então, você vai fazer duas plaquinhas, número 1 e número 2, assim como está aparecendo na sua tela, e eu já volto. Então, vamos lá. Fizeram as plaquinhas, número 1 e número 2. Então, vamos relembrar. O primeiro texto que nós lemos em nossas aulas foi um cordel. Lembram do nome do cordel? Um cordel para muitos chapéus. O segundo texto foi um texto de instrução, que era o texto sobre o chapéu de papel. Então, nosso texto de instrução se chamava Chapéu de Papel. Então, agora, a professora trouxe algumas questões. E essas questões, vocês vão me ajudar respondendo número 1 e 2. Então, acompanhem comigo. Então, um cordel para muitos chapéus e chapéu de papel. Se a resposta for número 1, ela será referente a um cordel para muitos chapéus. Ou número 2, se o texto for chapéu de papel. Certo? Estão prontos? Vamos para a nossa primeira questão. Qual dos textos apresenta versos, estrofes e rimas? Então vamos lá. Dos textos que estudamos, qual deles apresenta versos, estrofes e rimas? Número 1, um cordel para muitos chapéus? Ou número 2, chapéu de papel?
um tempinho para você. Vamos ver se você em casa acertou. O texto número 1 apresenta versos, estrofes e rimas. Então vamos lá. Qual o texto que apresenta versos, estrofes e rimas? O texto número 1. Um cordel para muitos chapéus. Vamos para a nossa próxima questão? Olhem lá. Qual dos textos apresenta instruções? Tá fácil esse, hein? Nós vimos nas últimas aulas. Qual texto apresenta instruções? Número 1, um cordel para muitos chapéus. Ou número 2, chapéu de papel. Tempo para você pensar. Então vamos lá. 1 ou 2? Qual a plaquinha que você separou em cima da sua mesa? Vamos ver qual seria a resposta certa? Confiram comigo, número 2. Então o texto que apresenta instruções é o texto chapéu de papel. Então vamos colocar aqui, apresenta instruções. Vamos para a nossa próxima pergunta. Olhem lá. Qual texto tem a função de divertir e informar? Divertir e informar. Será que é o texto Um Cordel para Muitos Chapéus? Ou seria Chapéu de Papel? Número 1 ou 2? Pense um pouquinho na sua casa. E então, você em casa, número 1 ou número 2? Qual o texto que é referente a divertir e informar? Acredito que seja o número 1. Vamos conferir aí na tela? Número 1, divertir e informar. Então vamos lá. Divertir e informar é uma característica do texto do cordel, certo? Vamos para mais outra questão. Qual dos textos é organizado em itens e tópicos? Seria o texto número 1, Um Cordel para Muitos Chapéus? Ou número 2, Chapéu de Papel? Organizado em itens e tópicos. 1 ou 2? Então vamos lá, você respondeu aí, número 1 ou número 2? Um cordel para muitos chapéus ou chapéu de papel? Vamos conferir aí na tela. Número 2. Então o texto organizado em itens e tópicos é o texto do chapéu de papel. Vamos colocar aqui uma característica do texto organizado em itens e tópicos. Vamos para mais uma questão? Olhem lá. Pode ser vendido
pendurado em cordas. Qual texto pode ser vendido pendurado em cordas? Seria um cordel para muitos chapéus, número 1, ou chapéu de papel, número 2? Pense um pouquinho e nós já voltamos. Então vamos lá. Qual dos textos pode ser vendido pendurado em cordas? O texto número 1, cordel para muitos chapéus, ou o texto número 2, chapéu de papel? Você em casa colocou o número 1 ou o número 2? Então vamos lá, acertou quem colocou o número 1. Lembram? Os cordéis, eles podem ser vendidos, pendurados nas cordas, em varais. Então vamos lá, vamos fazer a leitura das informações. Um cordel para muitos chapéus, primeiro gênero que trabalhamos na nossa aula. Ele apresenta versos, estrofes e rimas, tem a finalidade de divertir e informar e pode ser vendido pendurado em cordas. Vamos ver a característica do nosso segundo texto. Chapéu de papel. Ele apresenta instruções e é organizado em itens e em tópicos. Vamos então agora para a nossa próxima atividade? Então vamos lá. Agora eu trouxe aqui uma palavrinha. Conforme eu for abrindo esta palavrinha, você vai fazendo a leitura aí na sua casa. Vamos lá. Olhem lá. Eu vou abrindo bem devagarzinho. Você vai fazendo a leitura aí na sua casa. Estão conseguindo fazer a leitura da palavra? Vamos lá. Que palavra é essa? Aqui eu tenho a palavra canetinha. Certo? E eu quero que você em casa escreva essa palavra assim como eu escrevi nesse papel. Para isso, eu preciso que você pegue aquele pedacinho de folha, aquela tirinha de folha que eu pedi no início da aula. Você vai dobrar essa folha ao meio. Pode apertar direitinho aqui. Depois dobrar novamente essa folha ao meio. E agora nós não vamos dobrar ao meio, nós vamos dobrar aqui, ó. Essa pontinha aqui, quase no meio da folha. E essa pontinha aqui. Depois que você fizer isso, você aperta bem para firmar bem, para fazer aquelas marquinhas no papel. E você vai abrir. Repare que o seu papelzinho ficou que nem o meu, ele ficou com diversos espacinhos. Aí em casa, em cada espacinho desse, você vai colocar uma letrinha da palavra canetinha. A professora vai deixar ali no slide a palavra canetinha. Então, você vai escrever em cada espacinho as letras que formam a palavra canetinha. E os espacinhos que sobrarem, você pode cortar, você pode tirar fora porque nós não vamos usar. Então, eu vou dar um tempinho agora para você preparar o seu papelzinho e escrever canetinha e eu já volto.
Então vamos lá. A professora pediu que você escrevesse em cada espacinho as letras que formam a palavra canetinha. Vamos conferir. Olhem lá. Letra C, a letra A, nós formamos aqui o K. Letra N, letra E, cane. Agora eu preciso formar um T. Eu vou usar a letra T e a letra I. Então, olhem lá. Canetinha. Letra N, letra H e letra A. Então, agora eu tenho aqui a palavra canetinha. Então, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 letras formam a palavra canetinha. E canetinha tem 1, 2, 3, 4 sílabas. Canetinha. 4 sílabas formam a palavra canetinha, certo? Agora vamos fazer assim. Se eu tirar o K, eu tirei o K da palavra canetinha. Que outra palavra eu tenho? Vamos fazer a leitura. Netinha. Então, agora eu tenho outra palavra. Eu tirei a primeira sílaba, o K, e agora eu tenho a palavra netinha. Olhem lá, netinha. Eu formei uma palavra com 3 sílabas, certo? E se agora eu tirar o né? Tirei mais uma sílaba. Eu tirei o K, agora eu tirei o né. Que palavra eu tenho aqui? Vamos fazer a leitura? Tinha. Tinha. Eu tinha. Certo? Tinha é uma palavra de 2 sílabas. Agora eu quero que você em casa pegue a sua palavra canetinha, separe cada letrinha e faça como eu. Forme novas palavras usando as letras da palavra canetinha. Então, você vai pegar as letras que formam a palavra canetinha e formar novas palavras aí no seu caderno e eu já volto.
Conseguiram separar as letras da palavra canetinha e formar novas palavras aí no seu caderno? Se você não conseguiu, não tem problema. Eu vou fazer agora aqui com vocês essa atividade e nós vamos formar algumas palavras usando as letras da palavra canetinha. Vamos lá? Então, olhem lá. A palavra canetinha. Eu posso utilizar a primeira sílaba da palavra canetinha. Posso usar a segunda sílaba também. Olha lá. Cane. E agora eu posso pegar a letra T. E a letra A. E aqui eu formei uma nova palavra. Eu formei a palavra caneta. Então, olhem lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu usei 6 letras e formei a palavra caneta. Caneta é uma palavra com 3 sílabas. 1, 2, 3 sílabas. Vamos formar uma outra palavra? Vamos ver. Se eu tirar a primeira sílaba de caneta, eu tenho outra palavra aqui. Que palavra é essa? Olhem lá. Neta. Eu tenho a palavra neta. Neta é uma palavra que tem 1, 2, 3, 4 letras e 2 sílabas. Neta. 2 sílabas. Será que eu posso formar outras palavras? Vamos ver. Eu posso trazer a letra C e a letra A. Tirar a letra E. Então aqui eu tenho canta. Olhem lá. Eu formei a palavra canta. Canta é uma palavra que possui 1, 2, 3, 4, 5 letras e canta tem 2 sílabas. Canta. Vamos ver se conseguimos formar outra palavra. Vamos pensar um pouquinho. Eu posso tirar a letra C. Eu posso tirar a letra T. Trazer a letra A pertinho da letra N e eu formei uma outra palavrinha. E essa palavrinha é um nome. Vamos fazer a leitura dessa palavrinha? Ana. Então aqui eu tenho Ana. Ana tem 1, 2, 3 letrinhas. E Ana tem 2 sílabas. Ana. Será que eu consigo formar mais alguma palavrinha? Vamos ver aqui. Eu posso trazer a letra C juntinho com a letra A. Então eu tenho aqui cana. Cana, de cana de açúcar. Então, cana. Cana é uma palavrinha que tem 1, 2, 3, 4 letrinhas e 2 sílabas. Cana. Você aí em casa conseguiu formar alguma dessas palavrinhas?
Você pode ter formado outras palavrinhas diferentes das da professora aqui, certo? Mas agora eu vou pedir para que você guarde essas letrinhas e você pode, depois da nossa aula, continuar construindo novas palavras, mas eu preciso que você pegue seu caderno e acompanhe o slide. Então, olhem lá. No seu caderno, eu preciso que você faça uma tabelinha igual o que a professora fez aí, dividida em 4 espacinhos. No primeiro espacinho, você vai deixar 2 tracinhos. No segundo, 2 tracinhos. No terceiro, 2 tracinhos. E no quarto espacinho, vai colocar 3 tracinhos. Você vai fazer essa tabelinha e eu já volto para explicar qual é a nossa próxima atividade. Então, olha aí, agora que você já construiu a tabelinha, observe, a professora vai mostrar 3 palavrinhas. A primeira palavrinha é netinha. A segunda palavrinha é caneta. E a terceira palavrinha é canetinha. Uma dessas palavrinhas cabe nesse espacinho da tabela que você desenhou. Então, agora eu vou dar um tempo para você conferir qual dessas palavrinhas cabe no espacinho que você desenhou, cabe nessa tabelinha que você desenhou. Cada espacinho da tabelinha se refere a uma sílaba da palavra. Um tempinho para você.
Então vamos ler. Vamos ver qual a palavra se encaixa na tabela que desenhamos. Olhem lá. A palavra que nós procuramos possui 4 sílabas. A palavra netinha possui quantas sílabas? Netinha. Ela possui 3 sílabas, então não é a palavra netinha que procuramos. A palavra caneta. A palavra caneta também possui 3 sílabas, então não é a palavra caneta que procuramos. E a palavra canetinha? Vamos ver? Canetinha. Então, olhem lá, a palavra canetinha possui 4 sílabas, era a palavra que nós procurávamos. Vamos continuar a nossa atividade? Então, novamente, eu preciso que você desenhe outra tabelinha. Essa tabelinha com 2 sílabas. Eu vou dar um tempinho e eu já volto. Então vamos lá. Observem as palavras. Primeiro tem a palavra canta. Depois a palavra tinha. E por último a palavra nata. Qual dessas palavrinhas cabe certinho na tabelinha que desenhamos? Um tempinho para você pensar.
primeira palavrinha, a palavra canta. Canta. Canta é uma palavra que tem 2 sílabas, mas can, que é a primeira sílaba da nossa palavra, tem 1, 2, 3 letras. E aqui nós precisamos de 1, 2 letras. Então, não é a palavra canta. Vamos ver a palavrinha nata. A palavrinha nata é uma palavrinha que tem 2 sílabas. Mas na, a primeira sílaba, 2 sílabas. Mas tá, só tem 2 sílabas. E aqui, a última sílaba tem 1, 2, 3 letrinhas. Tá, tem só 2 letrinhas. Então, também não é a palavra nata. A palavra tinha. Vamos ver. Tinha. Então, tinha era a palavrinha que se encaixava na nossa tabelinha. Tudo certinho aí registrado no seu caderno? Hoje nós ficamos por aqui. Eu quero dizer que foi muito bom estar com vocês e até uma próxima!